quero convidá-los a abrirem comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura aqui dos versículos 15 até o versículo 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oremos. Pai de amor, nós queremos dar graças pela Tua palavra e colocamos nossas vidas diante de Ti, entendendo que só o Teu Espírito pode edificar nossas vidas realmente. Pai, nós clamamos a Ti, que venha nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Habitação de Deus. Esse é o tema que eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã. Aqui o tema todo está voltado para esse assunto. E quando eu pensava nesse tema, e no ambiente, no clima, na atmosfera em que isso acontece, eu trouxe uma pequena frase. Uma frase que eu sei que é conhecida aqui, porque eu vi que há um escritor português que usou como título do livro: Ficar sem chão. Sabe o que isso significa? Ficar sem chão, quando alguém diz eu fiquei sem chão. No Brasil é muito conhecida essa frase, e indica um momento em que toda a estrutura em que nós estávamos sustentados parece desaparecer. E parece que nós perdemos a visão de tudo, do futuro, nós não temos mais noção, não temos referencial. Nós não temos mais noção do que será o meu dia futuro, o que será da minha vida. Este é o clima, esta é a atmosfera dentro desse contexto. E tudo começa no capítulo 13, quando nós podemos dizer que Jesus está entrando no corredor da morte. E você vendo o capítulo 13, versículo 1, vai perceber ele dizendo assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, sem dúvida alguma, é o começo que nós podemos dizer o corredor da morte. Jesus, sabendo que chegou a hora em que ele iria até a cruz, entregaria a sua vida. Então, quando nós vamos para o capítulo 14, nós vamos perceber que esse capítulo ele está sendo uma palavra de consolação. Começou no capítulo 13 e vai até o 17. É uma palavra de consolação para corações completamente perdidos, no sentido de noção da vida e do propósito da vida. Estavam, sim, sem chão, porque eles viveram 3 anos esperando que esse era o Messias. E agora esse Messias diz que seria morto.
E agora quando Filipe pergunta, Senhor, mas como é isso? O Senhor não vai se manifestar ao mundo? Vai se manifestar só a nós? Não entendemos, Senhor. E o Senhor não deu resposta. Ele apenas disse, quem me ama vai guardar a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Por vezes os projetos da nossa vida parecem maiores do que essa verdade. E esta verdade é das mais importantes da fé cristã. Este ensino no Antigo Testamento é visto de forma bem diferente. Porque o Senhor, o Espírito do Senhor não vinha permanentemente. Vinha temporariamente. Tanto é que Saul, quando pecou, o Espírito Santo o deixou. E agora o Senhor vem com uma verdade nova, completamente nova e superior àquela do Antigo Testamento. Ela diz que não há uma classe especial, não há ungidos e não ungidos. Os salvos todos teriam o Espírito Santo. E ele chega ao ponto de dizer que isso não é só a ação da terceira pessoa da divindade. Embora seja a terceira pessoa da divindade que vem habitar no ser humano salvo por Cristo, mas é uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma mensagem tão profunda, tão grande, que não consegue penetrar no coração daqueles discípulos. Porque toda a estrutura que eles construíram em 3 anos estava desligada da ideia espiritual e apenas ligada ao mundo do reino material, de um rei que estaria em Israel e venceria Roma e os libertaria da pobreza, da miséria, da opressão romana. Quantas vezes, irmãos, as verdades espirituais caem em nosso coração e há um bloqueio, há uma barreira em nossos corações. Barreiras de diversas naturezas, que nós construímos para nós os nossos ideais de vida. Nós construímos para nós a nossa expectativa do amanhã. E quando o Senhor vem tocar o nosso coração e nos levar pelo caminho do sofrimento, nos levar pelo caminho da dor, nós não entendemos o Senhor. Mesmo que Ele diga, ali eu estarei contigo, tão perto que você não pode imaginar. Ali tu estarás comigo. Tu vais viver no meu mundo espiritual. Faremos em ti morada. A verdade tão profunda que qualquer pessoa no Antigo Testamento desejava, eles não conseguiram perceber. Porque eles construíram um ideal de vida diferente. Não perceberam que esse rei não seria agora. Agora ele era o servo sofredor. Quais são as situações da nossa vida que nós construímos em nossa religiosidade mesmo? Construímos ideais diferentes, talvez dentro de um movimento que há hoje, de ganhar bênçãos materiais. E por vezes desprezamos a realidade espiritual da presença divina em nós. E passamos os nossos dias sem pensar que as nossas ações e reações estão constantemente diante daquele que nos amou até o fim. Esse tema é, sem dúvida, um tema de grande importância. O escritor A.W. Tozer, ele escreve: a doutrina da habitação divina no crente é uma das mais importantes do Novo Testamento. E seu significado para o cristão individual é valioso além de toda descrição. Negligenciá-la é sofrer sério prejuízo. A questão é que aquilo que nós não vemos, nós temos dificuldades para aceitar. Nós costumamos viver pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, e nós nos movemos por aquilo que toca a nossa razão e nos faz pensar e nos faz ter um prazer até mesmo de descobrir coisas e matar as nossas curiosidades, mas por vezes perceber que aquilo que Deus quer fazer, que é invisível, tem mais valor do que as coisas visíveis. Jesus Cristo, quando quis falar sobre a presença e a ação do Espírito Santo, ele usou como símbolo, como figura, o vento. Porque o vento não é visível, mas a sua ação é visível. E hoje nós podemos também usar um outro exemplo, a força, a energia elétrica.
nós sabemos que está ali essa corrente elétrica. Mas se chegarmos ali, nós não vamos ver movimento nenhum. Se nós abrirmos a capa dos fios e olharmos, nós não vamos ver o movimento. É até estranho dizer isso. Mas nós nos acostumamos a acreditar em algo que existe e que é invisível, de tal maneira que nós não temos coragem de pôr o nosso dedo no fio descascado. Porque nós sabemos que ali há sim, embora eu não possa ver. Estas questões que nós cremos, como esta da energia elétrica, da corrente elétrica, tem a ver com a nossa prática, que nós já experimentamos, que nós já colocamos o nosso equipamento ali e funcionou, que nós talvez já levamos um curto qualquer, um choque qualquer, de vez em quando, alguma coisa que nos moveu e disse, olha, você está mexendo com uma coisa perigosa, aí tem corrente elétrica. Então, a partir daí, nós nem pensamos mais que é uma força que está ali invisível, só que é apenas uma força material, uma força do nosso mundo material. Agora, não estamos falando de força, estamos falando do Senhor, o Espírito de Deus. Não é a força ativa, é o próprio Deus, o Espírito. E Ele se propõe a habitar em nós, mas nós não podemos ver, nós não podemos sentir, nós não podemos tocar. Houve um escritor chamado Benehim, que ele escreveu um livro com o título Bom Dia, Espírito Santo. O que ele queria dizer com isso? Que devemos nos dirigir ao Espírito Santo todo dia, dizendo bom dia. No entanto, não devemos perder de vista que o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. E que Jesus ensinou, peçam-me, ou peçam em meu nome. Porque o Espírito Santo vem para habitar em nós, vem para manifestar-se a nós, mas não para que nós nos dirigimos a Ele. Ele está fazendo a conexão com o Pai, apresentando Jesus. Então há muitos conceitos que fogem à doutrina das Escrituras. Eu não vou poder mencionar todos os aspectos aqui, mas o que queríamos dizer é que a fé não vê e não sente, mas espera com certeza. E servir a Deus é por fé. Então esse é o grande primeiro aspecto. E o apóstolo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, verso 17, ele diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, e ele continua o texto dizendo que possamos crescer no conhecimento dele. Então ele diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então nós temos aqui um primeiro elemento muito importante, que é crer para experimentar. É crer para viver. E não querer sentir, ouvir vozes ou outra coisa qualquer, mas crer no Senhor, que Ele está conosco e que a Sua palavra fala ao nosso coração. E esta é o primeiro elo de relação para entendermos quando o Senhor disse que Ele mandaria o Espírito Santo. Uma segunda questão é quando João, aqui no capítulo 14, o versículo 23, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Então, realmente, ele está citando aqui que é morada de Deus. No capítulo 13, versículo 20, ele vai falar aqui, nesse mesmo sentido. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele faz a conexão entre as três pessoas da divindade. Ele diz, se alguém receber aquele que eu enviar, que é o Espírito Santo, e depois da sua ressurreição veio o Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado, está me recebendo a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está outra vez fazendo a ligação das três pessoas da divindade, ou como também denominamos da trindade. É morada de Deus pela fé. Em relação a esse versículo 14, William MacDonald diz, tanto o Pai como o Filho estarão especialmente perto de tais corações amáveis e obedientes.
ele chega a dizer, viemos para fazer morada, embora o representante ali é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita em nós, naqueles que creram em Jesus, naquele que recebeu Jesus Cristo. Mas ele usa essa expressão, o Pai e o Filho estão nesta mesma obra de estar conosco. Em momentos como eles viveram, ou no futuro que esta igreja, esse grupo de discípulos viveria, estariam vivendo em difíceis situações, mas o Senhor estaria com ele. Interessante Colossenses capítulo 1, verso 27, que ele fala de Cristo, a pessoa de Cristo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mistério entre os gentios. Essas expressões tinham muito mais sentido para aqueles apóstolos naquele dia do que para nós nesta manhã. E sabe por quê? Porque aqueles apóstolos, eles tinham todo o conhecimento dentro da religião judaica e do contexto do Velho Testamento. Eles estavam acostumados que Deus habitava entre o povo. O lugar da habitação era o templo. E Deus habitava entre o povo, mas não em cada pessoa. E agora ele diz que os gentios, que nem esperança tinham de conhecer Deus, que não eram povo de Deus, agora se tornariam habitação de Deus. E Cristo diz, Cristo em vós. Mistério, Cristo em vós. Então, nessa noite anterior a quando Jesus foi traído e levado à crucificação, essas verdades foram apresentadas de forma muito claras, de que eles não ficariam sozinhos. Quando passaram por aquela fase, eles não estariam sozinhos. Deus estaria dando a eles a oportunidade de profunda restauração da sua vida com Deus e da comunhão de Deus. Em relação ao verso 14 e verso 20, nós temos aqui o Senhor dizendo, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aqui nesses versículos, Tozer diz que esta habitação é dentro do homem, demonstrando por sua palavra, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então é mesmo direcionado para viver com você, contigo. Deus em Cristo nos trouxe a santificação, a purificação, a reconciliação, para que nós tenhamos a presença do Espírito Santo conosco. Isso começa no ato da conversão. Isso são princípios, são doutrinas fundamentais que apresenta a palavra de Deus, que o Espírito Santo é o que nos convence do pecado e é o que nos batiza naquele momento da fé. Aquele momento é o momento do que é chamado batismo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, se quiserem depois ver, está bem clara essa descrição. Então o apóstolo, quando ele fala isso, o Senhor Jesus quando fala isso, e o João escreve, ele diz, habitaria em nós, dentro de nós. Vós, porém, versículo 14, capítulo 14, verso 19, diz, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja que Jesus está dizendo, eu vou sair aqui do mundo, mas vocês me verão ainda. E eu creio que é aí que entra a questão mais importante, porque estamos aqui nesta manhã. Porque nós não estamos aqui para cumprir um ritual religioso, nós estamos aqui porque queremos ver Jesus Cristo aqui nas páginas sagradas. E se este é o desejo do nosso coração, a palavra de Deus também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos passar por momentos como este, tão desapercebidos das realidades espirituais quanto aqueles discípulos estavam naquele momento. Ou podemos estar aqui com o nosso coração ansioso por essa comunhão, por esse estar com o Senhor, por Ele falar conosco, transmitir seus desejos a nós, seu sentimento. E dessa maneira nos encaminhar para que a gente consiga encontrar uma direção segura nas decisões que tomamos. Então é isso, estamos aqui por isso. E ele diz, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis. E essa é a questão. Na última semana que nós vivemos, esses últimos dias, ou talvez o último mês,
Quando foi que você pode dizer, eu estive com Cristo numa comunhão real, profunda, onde o Senhor me mostrou algo da sua palavra, onde o Senhor falou comigo bem de perto, mostrou os meus pecados, me fez ver que eu realmente não estava a agir bem nesse sentido ou naquele. Esse ato de chegar ao Senhor com um coração aberto é muito mais profundo do que chegar ao ambiente, que é muito bom estar aqui. Mas é muito melhor quando cada coração individualmente pode estar com o Senhor diariamente, comunicando com Ele os sentimentos e pensamentos, esperando dele a direção. E é isso que o Senhor esperava, por isso Ele diz, vocês ainda vão me ver. Eu vou para o Pai, Ele dizia, mas vocês me verão. Vocês estarão comigo. E esta é a verdade profunda que Jesus queria dar a eles, no momento em que eles não tinham noção do seu futuro mais. É interessante que, quando William MacDonald escreve, ele diz, os discípulos o veriam pela fé, através da palavra de Deus. Por meio do Espírito de Deus, realmente podemos conhecer a Cristo melhor hoje que os discípulos o conheceram quando ele estava na terra. Isso é impressionante, que essa colocação desse escritor, ele diz que por meio desta palavra, nós podemos conhecer Cristo melhor do que os próprios discípulos o conheceram na terra. Impressionante que o apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz, eu já não conheço a Cristo segundo a carne. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que não era aquela figura histórica, humana, física, que o impressionava mais agora, porque agora o impressionava o Jesus ressurreto. E a sua figura não é mais uma imagem escrita ou desenhada num papel, mas a verdade, o caráter, o amor, a graça, a sua compaixão, a sua presença, o seu consolo, que toca profundamente a alma e descreve quem ele é, acima da imagem de uma figura humana. É lamentável que muito da fé que os homens têm está presa a uma imagem, a uma figura. E não conseguem ver esse Jesus que o apóstolo descreve nas palavras dele próprio, de Jesus, dizendo, vocês me verão depois. E aqui está o lugar onde podemos ver Jesus Cristo. Eu achei muito interessante quando eu li na biografia de George Miller, que no final da sua vida ele tinha uma entrevista, já muito idoso, e essa senhora perguntou a ele, essa entrevistadora, o que ele mais gostaria de fazer ainda. E ele disse, eu queria ler mais a Bíblia. E ela disse, mas você já leu 200 vezes a Bíblia. E sabia-se que ele tinha lido 50 vezes de joelhos. Ele disse, eu quero conhecer mais a Jesus. Então, é isso que faz a vida cristã dinâmica. Quando nós percebemos que Deus quer uma comunhão especial conosco. E eu gostaria de olhar então alguns aspectos que tratam deste ambiente, né? Quando nós falamos dessa habitação, o apóstolo Paulo nas cartas, ele descreve de forma mais profunda ainda do que nós já vemos aqui em João. Quando nós olhamos, por exemplo, para a carta de Coríntios, vou citar alguns versículos, primeira carta, capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem chegava naquele santuário terrestre lá do Velho Testamento, no templo, ou mesmo naquele tabernáculo que Moisés construiu, chegava com um respeito muito grande, porque sabia que se ele entrasse para dentro do Santíssimo Lugar, sem ser o dia certo, o dia da expiação, e sem o sacrifício certo, ele morreria lá. E agora o Senhor diz que aquele que creu em Jesus é esse templo. E nós podemos entender na mesma divisão daquele templo, podíamos entrar muito mais nesse tema, mas só vou citar isso, que havia lá o Santíssimo Lugar e lá o Senhor estava presente, representando o nosso espírito. Depois tinha a ala mais de fora, representando a nossa alma. Depois tinha o pátio, representando o nosso corpo. E o Senhor um dia em Cristo nos salvou. Somos dele. Embora no pátio exterior podemos estar agindo muito mal ainda. Mas lá no interior,
No ato da redenção de Cristo, nós fomos salvos por Ele. O nosso espírito é dele. E por isso ele diz, sereis a habitação do Espírito. Ele diz, não sabeis que vós sois o santuário. Capítulo 6, verso 19, ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É tão importante pensar, não apenas assim no aspecto teológico, conhecer as coisas que a Bíblia está dizendo, mas pensar, essa semana eu parei para avaliar as minhas ações, sabendo que o Senhor está em mim. Eu parei para avaliar as minhas palavras, a minha maneira de agir, sabendo que o Senhor habita em mim. O Senhor está nesse santuário e o Senhor quer usar a minha vida. É muito importante, é uma das doutrinas mais importantes. E aqui vem algumas situações que o próprio texto de João, capítulo 14, vai descrever. Ele vai dizer que isso pode acontecer, mas ele usa aqui quatro palavras que formam dois pares. Nós vamos olhar as duas primeiras. A primeira é em amor. João 13, verso 1, ele diz, tendo amado os seus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor. Depois no capítulo 17, no versículo 26 do Evangelho aqui, na sua oração, ele está dizendo assim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Agora, pensando nessa atmosfera da fé, nesse ambiente da fé, da comunhão de Deus, ele diz que o elo principal aqui é o amor. E esse amor está ligado a um outro, que ele vai descrever no capítulo 14, verso 15. Ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então aqui, amor e obediência. A obediência é uma prova do amor. Se nós o amamos, nós obedecemos. Nós não ficamos a brigar com o Espírito Santo, a contender com Deus. Nós não ficamos dirigindo nossos passos sem perguntar a Deus. Então é muito interessante notar essas duas colocações, amor e obediência. Mas há uma outra questão aqui também, que são duas palavras que formam um par, que são mencionadas também juntas. É a unidade e a intimidade. Ele vai falar de unidade no capítulo 17, verso 23, que ele deseja que sejamos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Unidade é um aspecto que envolve cada um de nós na nossa comunidade. Então, se nós, por alguma razão, quebramos esta unidade, esta comunhão com os nossos irmãos, nós estamos ofendendo a esse princípio que o próprio Espírito de Deus veio defender e veio estabelecer nas nossas vidas. E ele usa a figura do corpo para falar da unidade, da diversidade dos membros do corpo, ao mesmo tempo a unidade, onde cada membro coopera para o bem do outro. Agora pense dentro da igreja local, seu coração está unido assim, pronto a cooperar com teu irmão. Pense se você está pronto a fazer a vontade de Deus na vida do teu irmão, da tua irmã, em Cristo. Ou se há uma barreira, algo que não está funcionando bem, porque esta unidade é fundamental. E daí vem um passo maior ainda, que é intimidade. E veja como ele descreve a intimidade. Daí é mais na relação com ele, mas também, claro, entre nós. 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui vem uma palavra que nós encontramos, não é só unidade, é intimidade. Eu me manifestarei a ele. Sabe, isso não estava falando dos 12 apóstolos. Isso estava falando deles, mas de nós também, de todos nós. Ele está dizendo, eu me manifestarei a ele. Nós vivemos há 2000 anos depois, mas nós conhecemos o mesmo Cristo.
Nós temos o mesmo Espírito, nós temos mais da palavra do que eles tinham naquele primeiro século. Mas será que temos experimentado intimidade com o Senhor? Será que os nossos negócios estão diante dele, sujeitos a ele, para que ele possa se manifestar e resolver as nossas questões, os nossos problemas? Será que o Espírito de Deus tem acesso à nossa casa e pode agir em nós para transformar as nossas dificuldades? No capítulo 2 da primeira carta, o evangelista diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Não vamos entender mal esse texto, dizendo eu não preciso que ninguém me ensine. Porque ele estava no contexto da heresia da época, dos gnósticos, que estavam infiltrando-se na igreja para destruir a fé. E ele diz, você tem o Espírito e você tem a palavra. E a palavra te ensina, você não precisa buscar um ensino novo lá fora. Mas por outro lado, em Efésios ele diz que ele deu à igreja mestres. Ele deu à igreja pastores, ele deu pessoas que pudessem exercer seus dons para esse propósito, para ensinar uns aos outros. E esse partilhar da nossa fé é um modo de ensino. Mas João diz, a unção que você recebeu permanece em você. Por onde você passar, diante das situações que você passar, se não tiver alguém para te ajudar, pega a tua palavra e diga, Senhor, abre meu entendimento. Abra o meu coração. E será que não devíamos fazer isso todo dia? Ler a Bíblia por prática de fé, de comunhão, de intimidade com o Senhor e dizer, Senhor, abra o meu entendimento, fale comigo. Então é nesse aspecto, João diz, você tem o Espírito Santo e pode deixá-lo ensinar o teu coração, ter intimidade com Deus. E depois, quando você precisar das situações difíceis da vida, você poder ver o Senhor manifestar-se a nós. Podemos contar experiências da nossa vida e quando o Senhor se manifestou? Eu imagino que cada um de nós nesta manhã teria algo para contar e dizer, o Senhor se manifestou a mim naquela situação. O Senhor me guiou naquela coisa, naquela situação que eu não sabia como fazer. O Senhor fez acontecer algo que era impossível. E nós podemos contar isso e dizer, graças ao Senhor, não é mérito nosso, mas o Senhor fez. Isso é o que o Senhor deseja fazer em nós. Agora, esta intimidade só pode acontecer em Cristo Jesus pela fé. Toda a relação prática da vida cristã é centrada em Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele é o elo de ligação entre Deus e o homem. Não há outro mediador. Então, é em Cristo Jesus que está esta relação de comunhão. Efésios capítulo 3, verso 17, é um versículo muito importante nesse sentido prático. Porque ele vai dizer, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Nós lemos este versículo e nós encontramos aqui a afirmação inicial que eu não tinha feito comentário. Para que Cristo habite pela fé. Por que Paulo está orando para que Cristo habite pela fé se ele já tinha ensinado que o Espírito de Deus já habita? Quando lemos o texto e quando vamos procurar informações do original, aqui não está uma questão de que ele não habitasse, mas para que ele se sinta bem. Esta é a ideia que está no original. Para que ele se sinta bem na sua vida. E sabe, quando Jesus ia para Jerusalém, havia uma casa onde ele se sentia em casa. Sabe onde era? Antes de chegar em Jerusalém. Uns 3 quilômetros antes. Numa aldeia chamada Betânia. Na casa de Maria, Marta e Lázaro. Ali, ele se sentia bem. E sabe por quê? Porque aquelas pessoas consagraram tudo a ele. Quando Jesus chegasse, ele estava em casa. E a Maria deu provas disso quando ungiu Jesus com algo muito precioso. Quando Jesus está na sua casa, ele se senta em casa, ou há algum cantinho da sua casa que está reservado para outros interesses, que você não conseguiria abrir a porta tendo Jesus contigo.
É muito importante isso. Paulo estava preso quando escreveu isso, em Efésios. E ele diz, para que Cristo habite em vossos corações, pela fé, para que Cristo se sinta bem na sua casa, porque o Espírito Santo já habitava, o Senhor já estava naquela igreja. Vamos olhar rapidamente ainda a direção do Espírito Santo, que essa experiência de ser guiado pelo Espírito também faz parte do ensino que Jesus estava dizendo. Porque no capítulo 16 ele disse, ele vos guiará a toda a verdade. Quantas vezes precisamos da direção do Senhor? Quantas vezes nós também sentimos que estamos meio sem saber o que fazer e pedimos direção? Filipenses capítulo 2, o versículo 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz que há uma relação do Espírito de Deus conosco, nos dando a iniciativa, o desejo, o querer, e também nos dando o poder para realizar. E tudo aquilo que Deus deseja na sua vida, na minha vida, que nós estamos abertos a aceitar o seu desejo, dispostos a renunciar aos nossos interesses distantes do desejo de Deus, então Deus vai realizar. Isso servirá para a eternidade. Aquilo que fizermos pela força nossa apenas ficará aqui, perdido neste mundo. Ele pode exercer sua vontade em nós, mas se não tivermos interesse, se não quisermos, o Senhor ainda vai fazer? Claro que não, porque Ele é uma pessoa que sabe o que sentimos e o que desejamos e respeita as nossas decisões. Por isso precisamos desejar que Ele nos guie. Ele nos fortalece em nosso interior, Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua graça, da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja como ele fala dessa parte espiritual nossa. Ele diz, Deus quer nos fortalecer em nosso interior. Ele guia, capítulo 16 de João, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ele quer nos dirigir, ele quer nos guiar neste mundo difícil. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que Cristo enviou, iria nos guiar a toda a verdade, iria nos guiar pelas dificuldades. Nós gostamos muito do capítulo 8 de Romanos. E é exatamente esse capítulo que descreve. Inclusive ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a pergunta é muito importante também nesta manhã. Você tem o Espírito de Cristo? Já tens o Espírito Santo? E aí nós vamos perguntar, mas como eu sei? Pela fé. Ele diz que aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador tem o seu Espírito. Então a questão é, quando foi que você entregou sua vida ao Senhor? Então aí está o momento em que o Espírito de Deus passou a habitar em você. Como ele poderá nos guiar se não desejamos, se não queremos a sua direção? Eu queria finalizar aqui com algumas recomendações que o apóstolo Paulo dá aos Efésios no capítulo 5. E veja que ele está falando a cristãos daquela época. E ele fala com uma linguagem um pouco dura. Efésios capítulo 5, verso 14 a 21, ele está falando para uma igreja, para um povo de Deus. Mas ele está dizendo, Efésios 5, 14, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa primeira parte, sem dúvida, está a falar aqui daqueles ainda que estão perdidos. Depois, no verso seguinte, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não dá para comentar cada recomendação dessas, mas elas são em linguagem muito simples. E elas descrevem uma igreja viva, uma igreja ativa. Espiritualmente, os membros estão a se edificar mutuamente. Quem sabe aquele telefonema no meio da semana: olha, eu li esse salmo e queria partilhar contigo. Olha, hoje Deus falou no meu coração esse texto. Olha, eu estava cantando esse hino, eu não tenho a letra, pode me passar a letra. Essa comunicação dos crentes não pode ficar limitada a 1 hora nessas 4 paredes. E esta é a ideia que está aqui. Não sou eu que estou a criar uma questão nova, não. A igreja perdeu, e perdeu muito neste século, nesta era, dessas qualidades de comunicar o amor. Primeiro, pessoalmente, entender a vontade do Senhor. Depois, buscar, aqui ele diz, não vos embriagueis com vinho. Buscar a satisfação no Senhor e não no mundo, no vinho, outros prazeres do mundo. Depois ele diz, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Entre vós, não somente na reunião da igreja, cantando em vossos corações, dando sempre graças. Quem sabe, enquanto vamos no nosso trânsito, até nosso trabalho, o nosso coração está jubilante, cantando ao Senhor, buscando, clamando, pensar naquele texto que eu li logo de manhã, na saída de casa. Queremos esta ação de Deus em nós, queremos Jesus se manifestando em nossas necessidades. Precisamos ver que há princípios muito simples que vão demonstrar o quanto eu desejo a presença do Senhor em minha vida. E aqui nesse sentido, quero voltar àquela expressão inicial de estar sem chão. Sabe, nós estamos vendo crises, situações de crise, de enfermidades, e situações muito graves no mundo, e poderá se agravar muito mais. E se alguém perder o emprego, e se alguém perder a saúde, e se alguém estar em condições em que diga, eu estou sem chão, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais sustentação para a minha vida acabou. Sabe, é aí que a fé deve ser essa base. Ela já devia ser antes. Mas se talvez tínhamos esquecido, vivendo no nosso mundo material, agora é hora de dizer, Senhor, Tu és a minha fonte. Tu és o meu Deus. Tu és aquele que deu o maná no deserto, que deu a água da rocha. É aquele que conduz por caminhos difíceis. Tu és aquele a quem entreguei minha vida. E pode chegar à mesma conclusão de Paulo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então nada mais pode nos intimidar, porque ninguém pode nos tirar além dos bens materiais, porque a nossa vida está segura em Cristo. Então jamais vamos dizer, eu estou sem chão na minha vida. Porque mesmo quando estivermos nesse vale profundo, porque isso os cristãos também passam. Elias foi para a caverna, outros foram para outros lados, sofrendo terríveis situações. E talvez passamos por vales profundos, onde a noite está totalmente escura e não vemos o caminho. Mas o Senhor vai nos restaurar quando estamos com Ele. E é isso que eu gostaria de deixar convosco neste dia. Se nós realmente queremos, então nós podemos viver. Romanos capítulo 8, verso 11 diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Que Deus seja glorificado, nós sejamos edificados nesta manhã ao pensar na habitação de Deus e pensar que esta é a resposta para todas as nossas questões, porque o Senhor sempre nos dará a resposta. Quando o Espírito de Deus habita em nós, pela fé em Jesus, pela graça que Ele nos dá, podemos viver nesta mesma fé e dependência de Deus. Que Deus seja glorificado. Amém.